O Maírton dispensa apresentações, mas é bom dizer que o Maírton é AIR, é produtor musical, tanto ligado à companhia como independente, foi gerente de elenco da EMI, foi meu diretor tanto de marketing quanto de AIR. Trabalhamos juntos na extinta Polygram e atual Universal Music. Além disso, o Maírton é, por formação, engenheiro de som, né, engenheiro de gravação e mixagem, enfim. E também tem formação com teoria musical, que é uma coisa que eu não sabia, e também de mestrado. Agora eu queria que você, para eu entender melhor como é que a gente vai conversar, eu queria entender como é que se organizaram essas formações. As formações, tanto de teoria quanto de mestrado, foram pós-entrada na EMI? Não, foram antes. Eu, na verdade, em 78, eu estava terminando o curso de engenharia eletrônica, eu sou engenheiro formado, né? Estava terminando engenharia, estava fazendo a Escola Nacional de Música. Na época era um curso de composição, mas era extremamente teórico, né? Eu tinha feito teoria musical antes também. E, na verdade, o que eu queria fazer música eletrônica que não existia no Brasil. Então, eu tinha estudado eletrônica, estudava música e fazia análise de sistemas na PUC, de noite. Eu ficava programando aqueles computadores, furando cartão, cara, aquelas coisas que ocupavam um prédio inteiro. Aí, eu pintou uma oportunidade, já estava terminando, em 78 que eu entrei na Odeon, eu estava finalizando a engenharia, já era formado em teoria musical, e estava fazendo esse curso de análise de sistemas e também o de música. Não deu, né? Eu cancelei a faculdade de música, né, da UFRJ, e o curso de análise de sistemas fiz 2 semestres, parei também. Para entrar no Odeon, que surgiu a oportunidade. Eu estava com tudo pronto para ir para os Estados Unidos, eu ia fazer um curso de música eletrônica mesmo, né? Mas aí, cara, eu sempre fui muito intrigado, né, com o making-off dos discos. E aí tem 2 discos que, quando eu ouvi, eu passei a me interessar muito mais do que só por fazer música, né? Eu tocava guitarra, tinha banda, aquelas coisas todas, né? Tinha um grupo de MPB e tal, na escola e tal. Mas quando eu ouvi o Sgt. Pepper dos Beatles, eu falei assim, cara, como é que os caras fizeram isso, né? Então, comecei a me interessar muito pela coisa do som, das sonoridades, fusão de eletrônica com orquestra, aquelas coisas todas. Aí eu falei, pô, que pena que no Brasil é inviável, né? Isso é impossível. Aí eu ouvi o disco dos Mutantes. O primeiro disco, falei, eu pirei, né? Falei, cara, os Mutantes, né? Fizeram um disco assim, também fabuloso. Então, esses 2 discos me levaram pelo interesse de querer saber como é que fazia disco. Era entrar no estúdio e tal. Então, isso para mim era o máximo. Aí surgiu a oportunidade, o Odeon estava acabando de se transferir da Rio Branco, da Avenida Rio Branco, né? Essa era do lado da Polygram, era a Philips e o Odeon na Rio Branco. A Philips foi para Barra, né? E a Odeon foi para Barreto. Eles estavam acabando de montar os estúdios, foi quando eu consegui entrar como estagiário, com uma história longa que eu não vou descrever toda aqui, porque na época foi interessante que eu cheguei lá, né, estavam montando o estúdio, aí o cara falou, olha, você tem que ir lá na Rio Branco, que o estúdio eles ainda estavam gravando na Rio Branco, procurar o gerente lá do estúdio. Eu fui lá, procurei o cara e tal, aí eu falei que eu queria trabalhar nesse negócio. Aí eu crente que era uma vantagem, falei, olha, eu estou terminando a engenharia, fiz o curso de teoria musical, estou fazendo um curso de análise de sistemas, achando que era O cara olhou para mim e falou assim, olha, isso não interessa nada para a gente aqui. A gente quer uma pessoa para ficar enrolando o fio, carregando o microfone, botar no armário. Eu falei, eu topo. Não, mas a gente não pode empregar agora. Eu falei, eu vou de graça, eu só quero entrar no estúdio. O cara não deixou. Aí acabou que depois ele foi demitido, estavam trocando todo mundo, mudando o estúdio. Era uma mudança de uma metodologia, na verdade, não era só tecnologia, né? Estavam abrindo os 16 canais, né, passando para 16 canais mesmo. Então eu peguei essa transição. Eles queriam pessoas que tivessem alguma formação e tal. E foi assim que eu entrei. Eu, Franklin Garrido também. Né, nós éramos as primeiras pessoas que tinham uma formação, que estavam entrando nessa área como técnico de som, né, estagiário e técnico de som. E o Guilherme Reis também. Guilherme Reis era amigo meu já de muitos anos, estava na RCA. Aí foi assim que eu entrei na Odeon como técnico de som, né, maravilhado, em pleno lançamento do Clube da Esquina 2. 1978, isso mesmo. Me fala uma coisa, Maírton, voltando só um pouquinho, porque você tem que te segurar, senão você conta a tua vida inteira, você tem o que perguntar. Não, segura. Você disse que se interessou por música eletrônica, mas o que era música eletrônica para você
naquele momento que você pensava em fazer música, esteticamente falando? Olha, era muito experimental e era programada em Fortran. Você programava um som, aí no dia seguinte você ouvia. Você perfurava os cartões, criava lá os osciladores, você tinha umas linguagens lá que você direcionava mais ou menos como você queria que aquelas frequências saíssem, aquilo compilava, né, e depois você ia ouvir o resultado. Tinha os conversores digital analógico, aqui não tinha nada. Na verdade, eu fazia parte de um grupo de música eletroacústica. O colégio que eu fiz o 2º grau, era um colégio muito avançado na época, Centro Educacional de Niterói, e a música era muito levada a sério lá. Então tinha uma professora, uma alemã maravilhosa, a Terésia, e ela levava alguns músicos assim de vanguarda, pessoas para dar palestra para gente, e teve uma época ela levou o Ailton Escobar, que era um cara assim, proeminente na música eletroacústica e música de vanguarda, tida como música de vanguarda contemporânea na época. Eram pessoas com formação teórica muito forte, formados em escola de música tradicional, mas que estavam desvendando as experimentações, jogar bola de gude no piano de cauda, né, fazer a orquestra apavorada querendo matar os caras, né? Então eu ia aqueles concertos de música eletroacústica, que eles estavam transgredindo os instrumentos. Então nesse período eu fiz muito trabalho com ele de montagem, cortar fita magnética, ligar, fazer trabalhos com bolha de água, montagem em fita magnética, era isso. Então era esse o panorama, né? E eu queria ir estudar a tecnologia que a gente não tinha nenhuma aqui no Brasil, não tinha nada. Mas o que o Ayrton, com a idade que você tinha, né, nesse momento que você fazia teoria musical, tudo ao mesmo tempo agora, o que você ouvia? Quais eram os seus ídolos? O que você consumia como admirador de música? Cara, olha, era muito eclético e até hoje é assim. Eu, quando era criança, eu ouvia o que meus pais ouviam, então tinha desde Ray Conniff, que eu adorava aquelas orquestras do Ray Conniff, e Tchá Tchá Tchá, que era o boom da música cubana, ouvi muita música cubana, assim, bombada, né? E quando chega o rock, né, anos 50, eu comecei a ouvir muito rock, engraçado, eu vi mais esse pop americano, e os Beatles, eu cheguei um pouquinho depois. Os Beatles já eram super famosos, aí eu comecei a conhecer Beatles, Rolling Stones, aí ferrou, né? E depois, esse período, eu fiquei muito ligado na música lá de fora, mas aí quando chega aqui, a Jovem Guarda começou a me trazer para a música brasileira, e depois Clube da Esquina, Tropicalismo, Bossa Nova, comecei a me interessar muito pela música brasileira direto. Então, assim, desde aquela época eu ouvia de tudo. Eu era muito ligado também em música instrumental, me interessava muito, assim, o som dos instrumentos, né? A combinação, a fusão entre os timbres, a parte da física do som mesmo, eu tinha muito interesse por isso. E aí o Clube da Esquina, né, Mutantes, Tropicalismo, que eram pessoas que declaravam claramente que eram influenciados também pelos Beatles, né? O Caetano fala isso abertamente, o Milton, o pessoal do Clube da Esquina. Sim. Mas era legal porque era uma influência, inclusive os Mutantes, mas era uma influência que eles não se limitavam a fazer um cover, pegavam influência, mas faziam um trabalho genuinamente brasileiro, né? Então isso me estava assim, muito interessado, né? Tipo assim, olha, eu posso gostar disso tudo, posso usar muito dessa tecnologia, né? Mas é importante você colocar a sua identidade, é possível, né? Fazer uma música brasileira, genuinamente brasileira, usando essas influências, que é uma característica nossa, né? E depois eu fui ver a entrevista do filho do John Lennon dizendo que estava maravilhado com os Mutantes, né? E depois ele retorna, né? Maravilhoso. O cara do Soundgarden, os Mutantes, eles fizeram escola, até porque o que soava pra gente de Mutantes era um grupo brasileiro de rock influenciado pela MPB e pelos Beatles. Para eles, era um grupo brasileiro levemente influenciado pela música internacional. Eles viam uma coisa brasileira que a gente demorava a ver, né? A gente via primeiras influências do exterior nos Mutantes, né? Total. Eu era encantado com os equipamentos, né? E o Arnaldo e o Sérgio, tinha lá o Cláudio Dias Batista, que era o irmão deles, que construía os equipamentos, cara. E na época ele foi escrever uma revista chamada Nova Eletrônica. Um dia eu era interessado em eletrônica, né? Eu já montava, eu construía guitarra, eu fazia pedais de distorção, isso eu já fazia em casa montando, né? Eu tenho vários ainda hoje, câmara de eco, eu tenho essas coisas, fazia com válvula, assim, na xologia, né? Então eu tenho vários, montava essas coisas todas. Aí eu peguei essa revista, vi um artigo do Cláudio, né? Eu tenho até hoje essa coleção das revistas,
Então eu me interessava muito por essa coisa do artesanato do som ligado à música também, né? E aí, quando eu entro no Odeon, a primeira banda que eu vou trabalhar, era o 14 Bis, que eram os caras do Terço, uma das primeiras bandas, né, com músicas assim, mais progressivas e sintetizadores. 14 Bis era a galera do Clube da Esquina, né, o Venturini, o Vermelho, né, o Magrão era do Terço com o Flávio, e era a produção do Milton, o primeiro disco deles, né? Então, cara, eu fui de técnico de som. Aí, chega aqueles sintetizadores, órgão Hammond, aquela coisa toda. Uma então, Disneylândia, né? A Disneylândia. Fechava o estúdio, eu ficava de noite, virado, mexendo naquelas coisas. Os caras iam embora. Eu ficava lá de noite, né? Fazendo som, eles tinham um mini Moog, né? Essas coisas todas. Aí, cara, eu morei dentro do estúdio um bom tempo. E você, eu quando comecei, eu também sou um mega amante de música e entrei pela porta do marketing, né? Não entrei pela porta do estúdio. Mas você de vez em quando se beliscava, não, para acreditar que aquilo tudo estava acontecendo contigo? O tempo todo. Tem uma vez que eu estava trabalhando no disco do Loborges, o Milton estava também no estúdio, né, na técnica e tal, aí faltou luz, cara. Tava aquela galera, né, falta luz no estúdio, acaba tudo, né? Fica tudo, você não sabe nem por onde você sai de volta, né? Milton pegou um violão, cara, aí tocou, cantou, assim, é possível, né? Sem cobrar nada. Entendeu? Então, assim, coisas desse tipo, né? Eu estava trabalhando com meus ídolos, né? Eu já era fã do Beto Guedes, do Clube da Esquina, de 74, do Clube da Esquina 1. Então, de repente, eu estou com os caras lá dentro, participando, né? E isso, para mim, foi muito importante. Uma coisa que eu sempre falo, aprender como era, porque a tecnologia é importante, mas para mim a metodologia é mais importante que a tecnologia. Isso eu aprendi com o tempo, né? Embora minha formação seja toda tecnológica, né? Toda não, mas também muito tecnológica, e eu vi os caras trabalhando. Então, assim, eu falo sempre que o que me tornou possível trabalhar com a Legião Urbana foi ter trabalhado com o Clube da Esquina antes. Foi ter trabalhado, perceber a metodologia deles de criação no estúdio, de lidar com os recursos que tinham, né? Então, isso foi muito importante. Agora, Maírton, eu não queria que você entrasse num outro assunto importante, então eu vou te segurar um pouquinho aqui para te falar. Para você me falar, eu li algumas coisas, tá? Aliás, você tem poucas entrevistas, mas algumas bem interessantes publicadas, e a gente nunca sabe se o cara falou aquilo mesmo, né? Mas de qualquer maneira, você falou uma coisa interessante, falando com relação à evolução da quantidade de canais disponíveis tecnologicamente. Para você, talvez fosse muito mais importante do que a discussão entre o analógico e o digital. Essa evolução não seria tão importante. Explica um pouquinho isso para a gente. Olha, eu falo isso muito no curso, porque a gente vê muita garotada chegando com essa coisa, né? Engraçado que é o que o Lobão chama de nostalgia da modernidade, né? O pessoal fala assim, mas a válvula, o rock and roll tem que gravar na válvula, fita magnética e tal. E então tem essa coisa, né? Assim, eu tive o privilégio de participar intensamente da transição do analógico para o digital, todas as fases. E o que eu digo é o seguinte, por isso que eu falo que o mais importante é a metodologia. O que eu digo sempre é o seguinte, eu vi diversos conflitos ainda no terreno do analógico. Quando eu entrei numa mudança de paradigma muito forte. Eu trabalhei com técnicos que chegaram a gravar em mono. Gente que gravou em mono. O Nivaldo Duarte tem uma foto dele linda, que até um tempo eu estava no Facebook lá. A primeira vez que ele gravou em estéreo, né? Ele falando assim, o fascínio dele com estéreo. Eu trabalhei com esses caras. Então eu vi a dificuldade, assim, o choque que foi, cultural mesmo, da implantação dos 16 canais da EMI, e eles saindo de uma filosofia de 2 canais, 4 canais, até 8 canais, que gravavam com todo mundo dentro do estúdio ao mesmo tempo, e de repente passar a gravar em dias diferentes, você emendar um contrabaixo, emendar uma voz, refazer um instrumento. Isso foi uma mudança de cultura muito grande para os arranjadores, para os produtores e para os técnicos. Então, assim, eu vi assim, um choque muito grande quando entrou os 16 canais lá na Mena Barreto. Eu peguei essa transição, e não foi só com os técnicos, com produtores também, com arranjadores. Né? Então, assim, isso é tudo analógico. Né? Eu vi a entrada da bateria eletrônica, analógica ainda. Né? Depois da bateria eletrônica digital, os instrumentos, os sintetizadores ainda analógicos. Estava pano para manga. Quando a gente começou a substituir algumas gravações de cordas por sintetizadores,
sintetizadores analógicos, né? Dava problema, deu crise no sindicato, queriam que pagasse extra, porque estava cancelando os músicos, entendeu? A gente, às vezes, era muito caro você gravar uma formação 12 4/4. Eu gravava normalmente 12 violinos, 4 cellos, 4 violas e dobrava. Era 20, né? Então a gente fazia isso constantemente. Discos da Simone, enfim, desse caso da Nana Caymmi, né? Fátima Guedes, eu gravei o primeiro disco dela. Era normal, aquela formação que estava com orquestra, coro, naipe de sopros, né? E, de repente, a gente começou, lembrando que havia a crise do petróleo, então toda hora tinha crise na indústria fonográfica. Era uma coisa assim, que toda hora dava problema, o disco ficava caro, aí tinha que reduzir as cordas, reduzir isso tudo, aí a gente vinha com os sintetizadores. Aí eu costumava fazer o seguinte, eu chamava um quarteto de cordas, os melhores, né? E somava, e o corpo eu botava aqueles pads com o sintetizador. Havia uma briga, né? E foi se dobrando aos poucos, tudo no analógico. Quando entra a bateria eletrônica e a bateria, principalmente a bateria linha, eu comprei uma bateria dessa, os bateristas queriam destruir as baterias. Por uma revolta. Entra disco music, porra, eu fiz várias no dedo. Né? Tem vários, o Vinícius Cantuário, Só Você, aquela bateria eu programei na mão. Gonzaguinha, o Lindo Lago do Amor, programei na minha bateria Lean. Entendeu? Então, assim. E Vinícius Cantuário é baterista, né? Pois é. Aí depois os bateristas compraram a bateria eletrônica e passaram a programar também, que eles eram ótimos. Então, assim, cara, até chegar no Pro Tools, houve muita crise no analógico ainda. Então, é sempre uma mudança de metodologia, uma mudança de... Então, assim, o digital, na verdade, ele só facilitou uma série de coisas. Né? Eu editava na Gillette, eu cortava a fita, mixava um pedaço. Né? O Faroeste, o Faroeste Caboclo tem 5 edições na Gillette. Mixava um pedaço, mixava o outro, botava, colava. Entendeu? Aí vou no Pro Tools, eu papá. Entendeu? Então, assim... Agora, qual é a questão minha com o digital? É quando você quer jogar tudo nas costas do digital, quando você quer consertar tudo, quando você quer limpar tudo, né? Aí, de novo, não é o digital, é a metodologia, é a maneira como você vai usar, entendeu? E aí a gente esbarra numa coisa que acaba por ser uma espécie de estilo, de maneira, modus operandi seu, que é tentar fazer da estranheza dos artistas, a peculiaridade dos artistas, a linguagem, não ficar corrigindo, não é isso? Exatamente. É o que eu falo, pessoal, a emoção é suja, no sentido de que a emoção é imperfeita. Né? Você, quando canta, você solta a tua voz, quando você se solta numa música mesmo, a imperfeição é o que te dá identidade. Né? A identidade nova está nas imperfeições da gente. Se você limpa, se você corrige, você vira um carimbo, uma coisa clínica como outra qualquer. Então, assim, a tecnologia permite isso. Agora, você não precisa usar a tecnologia dessa forma. Então, não é o digital e o analógico, é a maneira como você faz. Né? Então, assim, são os conceitos que você tem da produção. Eu sempre trabalhei com artistas com muita personalidade, não é? Que tinham uma forte emoção no trabalho. Não é? E assim, é fácil você, com a tecnologia, enxugar, limpar tudo. É aquela coisa de dar o banho na criança e jogar a criança junto com a água suja. É muito fácil. A gente vê nos discos... Eu te conheci por ficha técnica, né, cara? Eu sempre fui rato de ficha técnica, ficava lá vendo. E eu amava Beto Guedes, como amo até hoje. E teu nome aparecia lá direto. Eu falava, cara, era o cafezinho do Seu Nonato e o Ayrton Bahia, uma ponta a outra, né? Cara, a primeira coisa que eu quis conhecer no estúdio da Odeon, quando eu entrei, foi o Nonato. Tá vendo? E aí eu ficava lendo aquilo tudo e tal... E eu ficava percebendo que a gente, lendo ficha técnica em casa, não entende direito o que as pessoas fazem ali, né? Quando eu te identifiquei, você já era minimamente gerente de elenco. Eu não me lembro de ter visto muito crédito teu como técnico de gravação. Se vi, não memorizei. Mas eu ficava vendo aquilo tudo e ficava imaginando o que fazia uma pessoa na sua função. Claro que depois eu entrei para a Universal, virei AR, eu sei exatamente como era o modus operandi na Polygram e na Universal, porque na EMI eu noto que ia ser diferente. Houve um momento na Universal, na Polygram ainda, que os produtores que eram contratados da casa, que eram meio que gerentes de elenco que produziam,
eles fizeram acordos, saíram e viraram produtores independentes. Isso aconteceu em que momento? Aconteceu desse jeito também? Porque que eu noto que você acumulou muita função de gerente de elenco e produzia discos também. Até quando isso conviveu dentro da EMI? Olha, a minha carreira toda na EMI foi assim. Eu rapidamente passei para produtor, né? De técnico para produtor, de engenheiro de som para produtor. Por quê? Porque eu me interessava muito pelo que o artista queria, tentar materializar a subjetividade do artista. Esse é o grande lance, né? De você traduzir. O músico fala para você, o meu bumbo tá fofo. O que é um bumbo fofo? Né? Eu queria que minha voz estivesse flutuando, assim como estivesse no oceano. Imagina o oceano, minha voz ali, entendeu? Então, traduzir isso tecnicamente. Então, eu gostava desse troço e me empenhava o máximo para tentar traduzir isso em som. Né? Então, isso me levou muito rápido para a produção. E rapidamente eu produzi logo que já... Quem verificou isso em você? Quem notou que você podia dar para o artístico? Cara, eu fui convidado pelos artistas. Então foi legal isso, porque eu ficava... O que aconteceu? Existia um certo ciúme, né? Quando a gente entrou, a gente tinha uma certa formação. Os técnicos, eles eram muito bons na época, mas estavam naquele pânico de mudar as tecnologias, a metodologia. Tinha os caras com mais idade, com medo de perder o emprego. Então, eles fizeram, vamos pegar esses caras que estão chegando agora novo, vamos botar ele para na madrugada lá, para não ficar aqui participando do dia a dia. Então, para mim, foi maravilhoso. Eu ficava de madrugada, ninguém enchia meu saco, o estúdio era meu, e eu ficava, os melhores artistas do Odeon queriam gravar de madrugada, né? Então, eu gravava com essa galera e eu me envolvia na produção. Né? Muitos deles não tinham a menor noção técnica, nem o produtor. Então, eu me envolvia naquilo ali. Então, começaram a me chamar para produzir. Eu fiz também um disco do Djavan, na época, me chamaram para fazer a coprodução com o Djavan, que foi o Seduzir. Né? Foi um dos primeiros discos. Eu produzi o primeiro, na verdade, foi o Ivan Lins, aquele que tem Novo Tempo e tal, né? E para produzir com o Gilson Peranzetta, um super arranjador do Ivan, me chamaram para coprodução, né, para uma assistência de produção, que se transformou numa coprodução. Aí eu fui pegando. Aí o Djavan, eu assumi o disco do Djavan para fazer com o Djavan, mas eu acabei produzindo o disco todo do Djavan. E fui. Né? Aí eu fui trabalhar com o César Camargo, a Odeon estava contratando a Elis, e numa brecha entre um contrato dela com a Warner, uma confusão contratual, eu sei que a EMI contratou eles para fazer pelo menos 1 ou 2 discos, e também junto vinha o César, né? César Mariano, e eu fã dos dois, né? Já conheci o César, né? E aí o César, eu gostava de trabalhar com um produtor que tivesse uma visão técnica grande, porque ele é um cara também muito técnico, muito ligado em som. Aí me chamou para produzir. Beleza. Aí a Liz ia toda hora no estúdio, estava sempre acompanhando, né? Aí, naturalmente, ela me chamou para produzir o disco dela. Né? E aí foi um atrás do outro. O 14 Bis, eu fiz o primeiro com o Milton produzindo, aí o pessoal do 14 Bis me chamou. Eu fiz 6 discos, eu acho, ou 7 com 14 Bis. Né? Aprendi muito com 14 Bis. Aí fui pegando um atrás do outro. Aí, a certa altura, eu passei a gerente de produção, né? Que é o tal do gerente de casting. Aí tinha Paralamas, o Beto Guedes, o pessoal pesquisando, tinha o Lô, tinha a Legião, tinha Plebe Rude, a galera toda do pop, Vinícius Cantuária, Dalto, né? Mas eu continuava produzindo, porque eu nunca consegui ficar fora do estúdio, né? Eu adorava ficar no estúdio. Não, claro, já deu para notar. Me fala uma coisa, você teve uma escola experimental de gravação com o Clube da Esquina, tanto com o segundo, que você já pegou lançado, meio lançando, né, conforme você falou, quanto com cada um deles, o Lô, o Beto e tal, aquela concepção do Clube da Esquina, que era uma coisa maluquérrima, né? Maluquerrimamente linda, né? Aquela mistura toda de rock com jazz, com toada, música do interior, aquela estética do Clube da Esquina. Mas era assim, de uma maneira geral, eram quase todos músicos virtuosos nos seus instrumentos, quase que todos. Muito. Né? Até mesmo o Beto Guedes, eu ficava espantado ali, a ficha técnica do Beto Guedes, 4 venezuelanos, bandolim, guitarra, baixo, o cara tocava tudo, bateria, e tocava direito, pelo menos aos meus ouvidos. Como é que era produzir o Beto Guedes? Olha, é interessante, foi o que eu digo que eu aprendi, foi fundamental para mim conviver com ele, principalmente com a potência criativa que era o Roberto Guedes, né, para depois trabalhar com a Legião. E produzir do Wagner Tiso também, né, que era o grande
grande arranjador dessa galera toda, né? Eu produzi 2 discos do Wagner. Mas o Beto era um cara que ele tocava tudo, porque ele era muito musical, mas o Beto não ficava ensaiando, praticando os instrumentos em casa. Ele tinha uma musicalidade absurda. E o Beto, quando ele tinha uma ideia, ele tinha que mostrar num instrumento, que era uma coisa uma identidade muito forte. Né? Então, o que acontecia? Às vezes gravava uma base, estava lá, as bases tinha o Robertinho, né? Aquela galera assim, o Wagner no piano, só fera. Mas de repente o Beto falava assim, gente, tá lindo, mas não é, tem fácil voltando, não é assim. Aí ele ia lá, pum, regravava o piano. Aí ia lá, pá, regravava. E o Beto, assim, ele ficava ansioso, porque ele ouvia a música na cabeça dele. Então, assim, ele não fazia um playback daquela forma organizada e tal, e a gente ainda tá meio que naquela coisa do multitrack, né? Ele dizia assim, vou substituir a bateria. Eu falei, Beto, substituir a bateria vai desconjuntar a base inteira, porque é melhor fazer outras coisas, não tinha clique, nada disso. Aí ia lá, fazia as viradas. Eu sei que, assim, muitas vezes não estava perfeitamente tocado, não estava tudo muito bem feito, mas a musicalidade era tanta que aquilo tudo fazia sentido. Então a gente ia arrumando. O Nivaldo Duarte também, que era um cara genial. O Nivaldo foi o cara que gravou o Clube da Esquina em 2 canais. 2 canais, loucura isso, meu Deus do céu. Gravado em estéreo, né, passando uma coisa para outra. Eu aprendi muito com o Nivaldo Duarte. Né? Então, assim, depois ele pegava aquela coisa toda, o Nivaldo mixava. Aí ele arrumava aquilo tudo. Né? Muitas vezes tinha muitas imperfeições ali, mas a genialidade musical era muito grande. Então, em vez de pegar aquela história, vamos limpar, e não tinha Pro Tools, não. Né? Alguma coisa eu consertava ali, arrumava na mixagem, ajeitava aqui, juntava aquilo e vinha aquela musicalidade que era extremamente criativa e com uma identidade muito forte. Então era isso que rolava. Uma coisa, se você ouviu, claro que você ouviu, né? Ouviu Feira Moderna porque você estava lá. O Feira Moderna tem uma edição que eu ouço a edição ali no meio. Tem uma hora que a música acelera um pouquinho, que é uma edição, tenho certeza. Mas eu me acostumei tanto com aquela edição que eu acho bonito aquilo. Aquilo parece arranjo para mim. Não é, porque você tinha que fazer na fita. Né? Essa coisa de tentar... Outra coisa, preservar a emoção do troço. Às vezes o cara fazia um solo e você falava assim, pô, se tiver que fazer outro, vai ter que apagar aquele, que não tinha canal. Entendeu? Então você fala assim, pô, e agora? Né? Então às vezes a gente fazia em outro canal, numa brecha de um instrumento, por exemplo, uma voz. Né? Aí era o solo. Aí vinha a voz, parava, você gravava uma outra versão do solo e montava por um segundo canal da percussão. Aí na mixagem você tinha uma parte que estava na voz, outra montagem estava na percussão, e outra era o canal do solo. Então a gente fazia, eu chamo de automãozão, né? Hoje você trabalha com automação, lá era automãozão. Você botava o computa crepe, né? Fita crepe marcada lá hoje, e ia fazendo na mão ali. Aí tinha 5, 3 pessoas com aquele monte de mão ali fazendo, né? Então assim, você realmente vivia a música. Agora, me fala, mas então, como é que era gravar? Bom, primeiro, fazer um preâmbulo. Desculpa, às vezes minhas perguntas têm muito prefácio, eu sei, eu peço desculpas. Não, imagino. Eu me acostumei, a primeira vez que eu ouvi o som da voz do Beto Guedes foi no Fé Cega Faca Molada. Primeiro eu achei que era uma mulher cantando, né? Uhum. Aí eu fui lá ver, não, Beto Guedes, não é o Beto Guedes. Depois no Disco dos 4, né? Famoso Disco dos 4. Agora, no primeiro disco, eu cheguei à conclusão, passei no loja de disco e estava ouvindo essa música que dá nome ao disco, A Página do Relâmpago Elétrico. Eu passei, eu ouvi assim e falei assim, Ney Matogrosso? Eu lembro como se fosse hoje. Não, isso não é um Ney Matogrosso. Aí entrei na loja, né? Aí vi a capa, né? Aquela foto 3x4, ampliada, eu falei, me dá esse disco. Eu não quis ouvir e me apaixonei, furei aquele disco de tanto ouvir. Agora eu fico me perguntando como é que... Eu fico achando que se não fosse na EMI, o Beto Guedes não teria gravado o disco porque as pessoas não iam achar que ele era cantor. Eu estou errado? Tá certíssimo, cara. A Odeon, naquela época, é isso que eu digo, a Odeon era genial, porque era um lugar que tinha muito... O elenco lá, o pessoal, executivos, eles eram profundamente musicais e voltados para a música. Todos os caras que eu trabalhava, desde a área bem comercial, voltada para o mercadão mesmo, até todas as outras, era uma galera que dava muito valor à música e à identidade do artista. Isso eu aprendi lá. E não vi isso assim, tão forte em outra gravadora como eu vi lá na Odeon.
E aconteceu comigo a mesma coisa. O Beto Guedes, esse disco, Página do Relâmpago Elétrico, eu furei de tanto ouvir. Eu pirei quando eu ouvi aquilo. Né? O lirismo e, ao mesmo tempo, aquela coisa que a gente tem do rock, do pop, né? Mas isso é realmente uma característica da Odeon naquela época. Era um diferencial muito grande. Tinha artistas que surgiram lá que eu acho que dificilmente surgiriam em outro lugar. Ou talvez, eu digo, com a forma como eles foram gravados e produzidos lá. Agora, quando você gravava a voz do Beto Guedes, eu sempre tive uma curiosidade. Eu fui ver um show do Beto Guedes, prometi a mim mesmo que nunca mais ia ver outro, porque eu queria continuar gostando do Beto Guedes. Ele cantou o tempo todo de costa para a plateia, errava todas as letras. Falei, puta, não pode ser. E aí eu fiquei imaginando o Beto Guedes em estúdio. Bom, você já contou como é que ele era como músico, mas a voz dele, aquele falsete, você tinha que usar algum tipo de captação especial para pegar o punch do falsete, que era um falsete com muito ar, né? E muito débil, no bom sentido. Olha, nenhuma captação especial. O especial era pegar o momento em que ele conseguia realmente se sentir à vontade e cantar. O Beto, ele fazia melodias difíceis. Não é? Ele fazia melodias às vezes complexas de cantar. Você vê gravações do Beto, às vezes tem músicas dele que as pessoas regravam e tal, mas não chega naquela magia mesmo que tem nas gravações do Beto. Então, assim, o Beto era captar os melhores momentos, assim, o momento que ele estava se sentindo tranquilo, à vontade. E os shows do Beto, que ele era muito tímido e, ao mesmo tempo, também perfeccionista. Não é? Então, mas era muito tímido também. Então ele hoje até consegue muito mais, ele foi aprendendo com o tempo, né, a se apresentar. Mas no início era muito difícil para ele mesmo, ele tinha uma dificuldade grande de se apresentar. Então era isso. Agora no estúdio, é o que eu digo, a gente tinha que ter uma metodologia, não só para ele, mas para o próprio Clube da Esquina, né? E isso eu vi muito o Nivaldo Duarte trabalhando, mixando Maria Maria, para te dar uma ideia disso que eu estou falando. Quando nas primeiras noites que eu estou lá virando na EMI, estavam lançando Maria Maria, eu estou no estúdio 2, que era o estúdio, né, onde gravou vários discos do Milton, Beto Guedes, os 2 primeiros discos da Legião, que era o estúdio com a mesa antiga, né, digamos assim, a mesa igual do estúdio dos Beatles, né. E aí eu estou lá, estava ouvindo Maria Maria na sala ao lado de mixagem, a porta abriu. Aí eu entrei lá, estava o Máriozinho Rocha era diretor artístico naquela época, um dos castings, né? O Milton era do casting do Máriozinho. O Máriozinho estava ouvindo Maria Maria, aí olhou para mim, você trabalha aí? Eu falei, trabalho. Então, guarda tudo isso aqui e tal, e foi embora. Aí deixou lá os canais, 16 canais de Maria Maria abertos, falei assim, opa, né? Isso aqui, agora eu realmente vou fechar a porta, ficar só eu aqui, os brinquedos todos. Mesa Nive, eu lá mexendo, olhando. Aí eu abri os canais, era uma confusão, assim, doida. Eu falei, isso aqui é um ensaio. Eu falei, isso aqui é um ensaio. Legal, vi lá um monte de coisa, vários canais com várias coisas, é um ensaio, bacana. No dia seguinte, eu guardei a fita, eu falei com o Nivaldo, eu queria que você me mostrasse a fita do Maria Maria, aquela que valeu, que fizeram a mixagem, que saiu o disco. Ele falou, cara, só tem uma. É aquela mesmo que eu falei pra você. Eu falei, cara, como é que você não mixou aquela música que eu tô ouvindo? Tá aqui. Então, entendeu uma série de coisas. Porque, para mim, a mesa fazia tudo, o equalizador fazia tudo. Não é? E não é o cara, é a pessoa, é a sensibilidade, uma série de coisas. Né? É a concepção da produção. E é também acompanhar a gravação, né? O Nivaldo, Vavá, né? Que também era compositor, era musical, compositor da Portela, não é isso? Pai do Terreis. Tem umas músicas. Tem. Sambas bons, Macunaíma, ele tem sambas bons, sambas campeões. Então, esse é também de você acompanhar, né? Porque o técnico que é sensível, é sempre bom que o técnico seja sensível, ele é o cara que talvez mais acompanha as gravações, porque ele é indispensável. O produtor pode até fazer xixi, mas se o técnico for fazer xixi, a gravação para. Então, o cara sabe tudo. Nessa época, o cara tinha que ter um mapa na cabeça de onde estava tudo antes de mixar uma faixa como Maria Maria, não é não? Sim, com certeza. Ele estava ali, por exemplo, você está no estúdio, por isso para mim foi muito bom, para mim como produtor, ter uma formação técnica, de sentar ali, né, e passar pela tua mão um cavaquinho, um bandolim, as conversas, assim, a concepção, você ficar atento, o cara não é só o que a pessoa toca, mas o que ela quer dizer com o instrumento dela naquele contexto. Sim. Isso é que você vai mixar lá na frente. Né? É isso que você depois vai achar o plano daquele instrumento dentro daquela história. Não é só o som.
Não é? Então você está participando do processo todo. Eu sempre falo isso, a gente não grava violão, a gente não bota microfone em piano, a gente não grava bateria, a gente não grava voz, a gente grava alguém. Isso é o grande. Você grava alguém. Você pega 3 guitarristas com a mesma guitarra, pede para tocar, sai diferente. Claro. Né? Você bota o mesmo microfone, sai diferente. Então, esse é o grande diferencial. Não é você gravar a pessoa, não é só o que ela está tocando, mas o que ela quer dizer através do instrumento dentro daquele conteúdo todo musical. Então, você estando lá, prestando atenção, ouvindo o músico, ouvindo o artista, você acaba, no final, você vai mixar, não é canal de gravação, você vai mixar um contexto inteiro. Né? E o diferencial está no contexto, não está no canal. Né? Então, isso é que para mim foi fundamental. Isso eu aprendi vendo o pessoal da Clube da Esquina gravando e o Nivaldo mixando, e eles opinando, falando das ideias. Eles eram muito... tinham um lirismo muito forte. Né? Para eles era muito importante o som, claro. Né? O 14 bits brigava pelo som o tempo todo, mas tinha detalhes que às vezes podiam parecer que eram insignificantes, mas que era a própria alma da música. Né? Era o que significava o trabalho todo. Mas aí, Maíto, você estava ali, aprendeu um bocado com o Clube da Esquina, aquele caos lírico e tecnológico, e você foi arquivando tudo, aqueles caras virtuosos e tal, e você se tornou gerente de elenco, e veio você já tinha a Plebe Rude, que é uma banda bem rude na sonoridade, né? E na execução, e depois você começou a trabalhar com uma banda chamada Legião Urbana, que virou um dos mitos que a gente tem na música brasileira, de uma maneira geral. Né? Então eu queria saber o seguinte, você já era gerente de elenco, você ia ser o produtor do Legião mesmo, por opção sua, ou alguém estava produzindo e você teve que fazer uma intervenção? Não, eu não ia ser o produtor, eles eram do meu casting. Eu participei do aval para contratação, na época a fita demo que eu ouvi era Renato Manfredini, né? Era um cassete, tinha Faroeste Caboclo no violão, Que País é Esse no violão, né? Ainda estava naquela coisa do bardo, né? E a gente achou tudo muito interessante e tal, foi contratado, e o Jorge Davis, diretor artístico, né? Eu queria que de repente primeiro fosse lá era o Rick, excelente músico, um cara assim, excelente, para fazer a primeira gravação, que seria o Geração Coca-Cola. O Jorge tinha uma ideia, uma concepção da música, que era uma coisa country, legal, pesada, ele achava que devia ser por aí. Então chamou o Rick, que era um cara que tinha esse domínio, né, nessa praia. E beleza, concordamos e tal, não deu certo. Né? A Legião brigou, não queria, achava que aquilo não tinha nada a ver com o som deles, e eles não tinham esse virtuosismo. Né? E é o que eu falo, a Legião tocava aquilo que era necessário para eles dizerem o que eles queriam, da maneira que eles queriam. Ponto. Essa é a questão, né? E aquela coisa, você começa a limpar, não é mais o cara, chama outros músicos então, né? Não deu certo. Aí chamou o Marcelo Sequinde. Marcelo Sequinde, cara, sempre foi um cara maravilhoso. Trabalhei muito com o Marcelo, gravei muito com o Marcelo, né? O Marcelo, assim, super músico e produtor. Também não deu certo, porque ele queria, eu acho que, produzir, né? Aquela coisa, vamos produzir, fazer a produção e tal. Não funcionou. Aí um belo dia, eles eram do meu caixa, aquela confusão, os caras irritados. Um belo dia, eu estou de manhã cedo na minha sala, eu já tinha uma salinha lá, né, do casting ali, eram 3 castings, né, eu estava lá na minha sala, estou vendo o Dado Villa-Lobos nervoso, com uma secretária dali do campus, dali da gravadora, querendo marcar passagem, agitado, e tal, para ele, Dado, o que houve? Não, a gente vai voltar para Brasília, a gente não quer mais saber de gravar, não quer mais saber de contrato, porra nenhuma. Falei, cara, o que houve? Falei, calma aí, não, porque não dá, porque os produtores e a música estão querendo mudar tudo, e a gente quer dar um tempo e tal. Falei, cara, peraí, calma. Aí chamei ele, o Renato e o Bonfá, levei para mim os 3 para minha sala, juntei os 3, fizemos uma reunião, começou de manhã, foi até, acho que 4 da manhã, 3 do dia seguinte. Assim, foi uma virada. Aí eu falei com eles o que era uma gravadora, como é que funcionava, enfim, a coisa da concepção do trabalho. Eles não tinham a menor noção. A Legião, nesse período, eles eram punk. O modelo deles era punk. Né? E que, graças a Deus, nunca perderam. Então, assim, foi uma grande conversa essa noite, depois ficou todo mundo doidão, só cada um doido para um lado, mas a gente conversou muito sobre isso, e eu falei para eles, olha, daqui para frente eu vou assumir um compromisso com vocês, o disco vai sair com a cara de vocês.
vai sair com um som e com a cara de vocês. E a partir dali a gente começou a trabalhar juntos direto. O primeiro disco, ainda chamamos o Zé Emílio Rondô, né? Com o Zé Emílio, a experiência dele era toda de clipe, ele fazia videoclipe, o Fantástico, naquela época era do Fantástico. E aí eu dei um suporte técnico, eu fiz o trabalho de direção da produção, né? Então, o Zé Emílio não tinha essa prática toda de estúdio, eu dei esse suporte todo, ampliando ali. Então, juntos a gente foi, ainda chegou a ter um atrito com o Zé Emílio, mas a gente segurou a onda, e foi um trabalho bem legal, que o Zé Emílio trouxe umas referências que ele tinha e tal. Então, fizemos o primeiro disco, eu mesmo mixei algumas músicas. Nessa época, você tinha lá o técnico, por exemplo, eu fiz a versão do rádio de Ainda é Cedo, foi o que eu mixei. Eu refiz algumas coisas em termos de mixagem, a gente discutiu muito e saiu o single, o disco, e deu super certo. E a partir do 2 eu assumi direto. Então foram 6 discos, né, na verdade, do Legião. E aí que acontece? Essa coisa da Legião, a Legião tinha o som sujo, essa coisa que eu estou falando, né? Algumas imperfeições, e quando você trabalha com a imperfeição, você anda numa linha tênue, muito delicada. Você fica entre a genialidade e a incompetência. Sim. Se aquela imperfeição estiver dentro de um contexto, se ela for coerente com a maneira como você está cantando, a maneira como você está tocando a guitarra, a maneira como você está se expressando, é genial, não é? Se ela não for, é incompetência. Então, eu, para trabalhar com a Legião, eu tive que abrir mão de um monte de coisa que eu já conhecia, eu já tinha trabalhado com um monte de gente, um monte de medalhão, sabia tudo de estúdio, né? Eu tive que deixar isso de lado. Por quê? Porque eu fui me lembrar de quem? Do Clube da Esquina, aquela maneira de trabalhar com colagem, textura, né? Então, às vezes, não tá perfeito, mas a textura sonora está linda. A maneira como as coisas estão interagindo, né? Pô, se eu estou cantando uma música cuspindo marimbondo, falando um monte de crítica, que não faz sentido, daqui para baixo, a guitarra fica com som limpinho, bonitinho, arrumadinho. Porra, não vai estar coerente com a maneira como eu estou cantando, a maneira como eu estou falando. Né? E se eu estou gritando alguma coisa com a guitarra, aquilo vai umas notas, você vê Hendrix, né? Umas notas vão sair, outras não vão, uma vai embolar, não vai. Então, esse equilíbrio o tempo todo entre a coerência em todos os vetores, em todas as variáveis que estão presentes na música, esse é um trabalho extremamente artesanal, dá um trabalho muito grande de fazer isso. Em prol de quê? Da identidade da banda, né? Do som da banda. Então, a gente se entendeu muito em relação a isso. E a banda evoluiu muito também, né? Eles... Pô, sim. O Dava é guitarrista, o Bonfá tem coisas de bateria maravilhosas, o Bonfá compunha também, então eles evoluíram muito também. E você quando você produzia, afinal de contas, eu já fui... o que eu fui na Universal não tinha paralelo na EMI, que era o diretor, que era o Max Pierre, e eu era o gerente artístico. Todos nós cuidávamos de todos, né? Ao contrário do que era na EMI, que era setorizado, né? Tinha um gerente para cada núcleo, que devia ser muito bom. Eu não experimentei isso um pouquinho com o Sérgio Carvalho. A gente dividiu o cast uma vez quando ele veio para a Universal, mas foi uma experiência muito rápida. Quando você se tinha que ficar exclusivamente com Legião, 2 perguntas. Primeiro, não te atrapalhava o dia a dia de executivo? E a segunda pergunta, eles não consumiam muito, não sugavam muito a tua energia, não? Isso, se tratando de música, a gente dava um trabalho muitas vezes, o disco 4 estações foi 1 ano, né? Foi exatamente o período que eu fiquei como freelancer, mas depois eu falo dele. Mas assim, exigia muito, mas eles também eram muito intensos, eles também, estava todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, entendeu? Todo mundo focado ali. Então assim, tinha retorno do trabalho, a gente ralava e olhava e a gente ficava feliz com a coisa. Então isso, na verdade, te reabastece, né? Então assim, eu nunca me vi como um executivo, puramente executivo, né? Aquele gerente de supermercado, eu nunca vi a indústria fonográfica como supermercado. Eu sempre tive uma ojeriza a esse tipo de visão e tive alguns atritos ao longo do tempo da minha carreira por causa disso. Mas, porque eu venho de estúdio, pô. Eu vim de onde a mágica acontecia, entendeu? Eu vi ali onde a coisa era relevante. Não é? Claro, eu sempre dei valor a toda essa parte empresarial, comercial da gravadora. Eu sempre me preocupei em entregar aquilo que trazia resultado, mas nunca abri mão, né, da experimentação e desse outro lado. Nessa época, a indústria permitia você ter aqueles artistas, você garantia qual era a estratégia, né? Vamos garantir o funcionamento da gravadora com grandes vendedores, com grandes artistas,
e uma parte disso vamos investir a médio e longo prazo, vamos investir no risco, né? Que foi o que eu levei para a Polygram, que eu briguei tanto para fazer a Cássia Eller, porque a gravadora não acreditava em Cássia Eller, não sei se você lembra disso. Queriam botar a música do Dedete, queriam botar a música baiana, queriam botar uma música... Bom, eu com certeza não dei essa ideia, até porque eu era do marketing. Mas você parece que você era da Odeon, cara. Sua formação era igual da Odeon. Então, assim, quando a gente foi... Você fez uma estratégia muito boa, agora passando já para teu tempo na ainda Polygram, você fez uma estratégia muito boa com a gente com relação à Cássia. Eu lembro que a gente fomos todos ao Jazz Mania assistir a Cássia. Onde eu conheci o Wanderson Clayton, eu brincava com ele, eu chamava ele de Wanderson Clayton e Cledir. O Wanderson. E aí eu vi aquele vulcão no palco, eu realmente não entendi nada. A primeira vez que eu vi a Cássia Eller, eu não comparo com nada na minha vida, assim. Falei, que é isso? Aquela mulher entrava tudo tímida, daqui a pouco ela explodia. E assim, eu não tinha dúvidas que ela tinha que ser essa artista e que ela tinha que gravar. Eu não me lembro que naquele momento ali, se você estava mostrando uma nova contratação ou aprovando, entre aspas, uma possível contratação. Qual era o foco ali, naquele momento? Não, ali ela já estava contratada. O que aconteceu? É bom lembrar que isso foi num período em que o mercado era axé music e sertanejo, né? O rock estava totalmente por baixo, né? E nós tínhamos lá Chitãozinho e Chororó bombando, né? E tinha lá Luiz Alto na abertura de tela, Banda Beijo distribuída, né? A gente já estava lá com Banda Beijo, Cheiro de Amor, que eram blocos, né? E a gente estava bombando com Chitãozinho e Chororó e a música sertaneja, a música baiana, direto, né? E eu também conheci a música baiana numa boa, eu já tinha trabalhado, já tinha produzido a Sara Jane, cara. Vamos abrir a roda. Eu conheci Carlinhos Brown ainda só como músico. Nesse disco da Sara Jane eu gravei 4 músicas do Carlinhos Brown. O Carlinhos Brown tocou percussão lá, então eu já conhecia bem a música baiana também, já da Odeon. Mas então a gente tinha esse forte, né? E quando eu vi, a gravadora que estava querendo se desvencilhar, inclusive, do rock, né? Nós estamos lá com o Capital, já não estava muito bem, o Biquíni Cavadão, né? E tem uma história legal com o Biquíni Cavadão também, que a gente conseguiu ressurgir com eles com uma força enorme, com aquele Zé Ninguém, aquela história toda, quando ninguém mais estava ligando para o Biquíni. Mas, enfim, o Anderson foi um dia naquela salinha da artística, né? Da artística era fora do prédio principal, né? Aquela um chaputo. Casinha, né? Aquilo era muito legal, obra do Marizinho Rocha, né? Muito legal aquilo. Né? Os artistas estavam à vontade ali, ficavam, tinha piano e tal. O Anderson foi lá e me levou assim, olha, cara, tem uma fita aqui da minha sobrinha, dá uma olhada aqui. Eu falei, Anderson, sobrinha, será que isso mesmo? Já fica bem assim, minha sobrinha e tal. O Anderson era hold do 14 bis. Não é? Eu conhecia o Anderson já de longas datas ser hold do 14 bis. Aí ele me mostrou, eu morando em Niterói, eu sempre ouvia as fitas cassete que eu recebia, porque eu tinha muito tempo de carro. Então, assim, eu ouvia as demos, sempre ouvi. E eu vi muitas vezes algumas demos que chegavam na Odeon, que as pessoas, música que você falava assim, nossa, aqui essa música tá um lixo, porque o compositor não sabia cantar. Aí você olhava a música de novo, dava para Simone, explodia. Dava para a Elis o processo de escolha de repertório, eu aprendi a fazer com a Elis, sentado ela no chão da casa dela na Serra da Cantareira, em São Paulo, ouvindo fita cassete. Fitas que ela tinha recebido não sei quantos anos atrás, ela guardava tudo num saco de plástico, ela ouvia aquilo tudo, né? Então, assim, eu ouvi a fita, liguei para o falei, cara, volta que eu vou contratar agora. E a fita era muito doida porque tinha o repertório, era a Cássia cantando músicas da vanguarda paulista. O que era a vanguarda paulista? É tudo loucura, né? E a vanguarda paulista não vendia nem em São Paulo, não vendia em lugar nenhum, mas era genial, era experimental. E eu achei incrível foi o seguinte, que eu vi ela cantando essas músicas todas, mas era rock. Era rock and roll. Era rock, Né? Aquela coisa, o rock and roll não é o estilo, é a pessoa. Sim, sim. Né? Aí eu falei assim, cara, a gente tá precisando, e não tem nada disso aqui. Aí eu chamei o Anderson, falei, quero contratar agora. Ele falou, tem um problema, ela está contratada na SBK. Acho que era SBK, que era uma editora, tá, Marcos Piusa. Eu falei assim, cara, vai lá, fala para ela ir lá e pedir a rescisão.
Por que não gravaram? Porque eles querem gravar umas músicas aquele pessoal do pop praiano, carioca, naquela época que não tinha nada a ver com ela. Ela não queria gravar, gravou aqui a Forçar uma Barra, era uma coisa de comercial. E tava aquele negócio, chove, não molha, não andava. Eu falei, vai lá, pede para ela pedir, fala para ela pedir a rescisão sem pedir dinheiro nenhum. Eles vão dar, porque se ela não está querendo gravar e tal. Ela foi, eles deram. Ela não pediu um tostão, não pediu nada, saiu, eu contratei imediatamente. E aí começamos a gravar. Aquele show foi um dos primeiros shows já com o disco já praticamente engatilhado. E foi interessante pelo seguinte, eu não sei se você lembra, você era da TV, né? O pessoal do rádio, eles falaram, olha, só tem uma chance, porque o mercado era axé music e sertanejo. E nós estávamos muito bem, isso também ajudou, nós estávamos muito bem com os artistas nessa área. A gravadora, aquilo que eu falei, né? A gravadora tinha o faturamento dela, então eu podia correr um risco com a Cássia. E na época eu falei que eu para conta, dizia que não ia dar certo, queriam que ela gravasse uma música baiana, queria que ela gravasse uma música mais comercial, houve uma guerrilha com relação a isso. Aí eu falei, olha, a gente tem aqui, o faturamento está garantido, na época o Tim Rony comprou o barato também, falei, olha, está garantido o faturamento, isso aqui é uma artista para médio e longo prazo. Ela não vai dar um lucro agora, mas eu acho que essa artista, quando acontecer, ela vai sacudir o mercado. Então a gente conseguiu fazer. O pessoal do rádio, né, claro, com toda razão, quer ver qual é a música de trabalho, né? Como é que a gente vai colocar essa criatura que não tem nada a ver com o mercado agora? Como é que a gente vai colocar isso na rádio? Aí pegaram Por Enquanto, que era uma regravação da Legião e tal, e tinha um programador no Sul que estava bombando com essa música no Sul, então eles fizeram aquele link, olha, porra, essa música tá bombando, que de repente entra na rádio, não tinha nem rádio tocando rock aqui no Rio, mas de repente a gente consegue, tinha eu acho que era Transamérica, não sei, e aconteceu que esse cara que estava bombando Por Enquanto no Sul, foi transferido para o Rio, por causa do sucesso dele, ele veio para Transamérica daqui, ovacionado, o cara, gente, pô, agora, esse cara, vamos mostrar Por Enquanto da KCL, esse cara tocou Por Enquanto a Legião, aquela associação, tira leite de pedra, né? Vamos tentar. Aí o cara veio. Aí, porra, conseguimos levar o cara para assistir esse show que você está falando da Fundição Progresso. Então o pessoal do rádio falou, o Marquinhos era da televisão também. Eles que conseguiram pegar o cara e foram levar para o show. Eu me lembro da cena assim claramente. Essa coisa estranheza que você sentiu, né? O cara odiou. Porque na hora que as Cássia subiu no palco, o cara estava chegando na Fundição Progresso. A Cássia subiu e falou assim, aí, seus putos, falou uma coisa assim qualquer, fez assim com o dedo e meteu a mão e coçou, deu aquela costada assim, né? Cara, o cara deu meia volta e foi embora. Ah, meu Deus! Lance da grande estratégia do cara tocar uma música da Cássia no Rio, foi embora. Aí foi todo mundo assim, isso não vai acontecer, tá morto, eu vi um monte de coisa, uma pressão, mais até do pessoal da divulgação mesmo, né? Que o contrato já estava feito. E assim, aí ela foi indo, a crítica botou ela lá em cima, né, pelo menos aquela coisa, né? Foi muito bem recebida na crítica e tal. E eu falei, gente, é médio e longo prazo. O disco do segundo fizemos também, e Por Enquanto tocou, né? E Por Enquanto tocou a beça. E o mais que o Por Enquanto foi a demo. Não é? Por que aconteceu? A história que eu te falando aí, voltando para aquele papo todo da EMI Odeon. Eu falei assim, vamos gravar, né? Eu quero ver a gravação do Por Enquanto, que a demo ela tocando violão, voz e violão. E aquilo me deu uma porrada. Eu achei, cara, você deu um banho no disco da Legião com essa música, tá lindo. E era uma música na Legião que ficava, acho que última do lado B, não sei, do lado A, uma coisa assim, ficava lá atrás. E quando foi gravar, ela gravou. E na época botamos já, o estúdio da Poligrama era muito bom, o microfone legal, então agora vamos fazer uma gravação direita, né, e tal. E a gravação que ela fazia no estúdio não chegava aos pés da demo que eu tinha ouvido. Então, sei aquela coisa da imperfeição, aquelas coisas que, né, que é que nem fotografia. Né? A pessoa está de relaxado, olhando para o lado, se tira uma foto, fica lindo. Agora vamos fotografar, a pessoa começa a posar, fica uma merda. E né? na demo já tinha o Agarafina na cabeça? Tinha, aquilo tudo é a demo que eu vi. É a demo que eu vi no cassete. Achei maravilhoso. E ela gravou uma, duas, no outro dia tentou gravar e eu, cara, não tá legal. Falei, gente, vamos usar a demo. Mas como? Aí eu peguei, aí o Anderson tinha a fita original da demo, demos uma arrumada e foi a demo que a gente lançou e que tocou pra cacete e toca até hoje. É verdade. Quando eu fiz o acústico como gerente artístico, né? Que infelizmente foi o último disco
em vida da Cássia, foi o primeiro... Esse disco foi um sucessaço, né? Maravilhoso. E foi o primeiro que começou a dar grande retorno ali. A gente achava, os 10 anos de investimento que fizemos, você fez boa parte deles, a companhia continuou sustentando, mesmo mudando todas as gestões. Eu gravei essa música, mas só que a gente estava proibido, ainda era Maria Helena, não lembro se era Maísa já, proibido de gravar e Got a Feeling na cabeça, porque nós já sabia que não ia autorizar. Beatles, né, cara? Aí não gravou. E outra coisa engraçada desse momento também, Ricardo, é que a gravadora não acreditava em Sandy Júnior. Foram 2 batalhas que eu tive ali de queda de braço, foi com a Cássia, de bancar o repertório como era, e de Sandy Júnior. Porque, e aí você vai talvez se lembre disso, com toda razão, o que a gravadora dizia? Olha, disco infantil só dá certo se tiver programa na televisão. Então, qual era a referência que a gente tinha? Xuxa, que era a televisão, Balão Mágico era a televisão, Trem da Alegria era a televisão, Angélica, Mara Maravilha, tudo infantil era a televisão. Então eles diziam, cara, impossível, não vai dar certo. Eu cheguei a ouvir na gravadora, você tá puxando o saco do Chororó. Eu vi essa... Era uma contratação política, né? Era fácil achar. Pois é. Mas por que aconteceu? Cara, assim, eu não sabia nada de sertanejo, eu não conhecia nada de música sertaneja. Então, outra coisa que eu conto para todo mundo, eu conheci o Brasil de verdade, através de Chitãozinho e Chororó. Eu só conheci o Brasil, esse Brasil que, naquela época, a gente sabia de Brasil, era o eixo Rio-São Paulo da Globo. A Globo era Rio-São Paulo, capital, São Paulo, capital. Sim. Né? Os atores de outros estados tinham que fazer fonoaudiologia para tirar o sotaque, não podia falar porta, amor. Né? E a Globo era a visão do que era o Brasil, que era Rio, capital de São Paulo. Né? Então, assim, Chitãozinho e Chororó, eu aprendi o que era o grande Brasil, né, o interior do Brasil, convivendo com eles, né, música incrível. Eu aprendi o Brasil convivendo com eles e fazendo algumas viagens com eles. Né? Eu viajei com o primeiro disco espanhol, viajei com eles, fui para o México, a gente mixou em São Francisco. Né? Esse convívio... esse disco, cara, esse convívio com ele me ensinou o que era o Brasil de verdade, né? Então, o raciocínio foi lógico. Eu falei, cara, o Brasil de verdade é esse, o interior do Brasil é o Brasil, né? E, tem crianças também falam de fazenda, do tatu, dessas coisas, né? Falei, vamos fazer um disco infantil sertanejo, com essa temática, né? Aí foi disco de ouro no primeiro disco, né? Com Abre a Porta, Mariquinha. E foi engraçado, que fez ao contrário, né? Depois eles foram fazer o programa de televisão, né? Então, assim, agora, eu banquei isso porque eu vi isso acontecer muitas vezes na Odeon, entendeu? Essa quebra de regras, eu vi isso acontecer diversas vezes. O Seduzido de Djavan, quando a gente terminou o disco, nós fomos para uma reunião de audição, né? Audição e muitas vezes é maldição, né? Porque você junta vendedor, divulgador, todo mundo, para mostrar o disco novo. Dependendo da alegria, dependendo das caras, o disco já nasce morto. Né? É verdade. Então, cara, na audição do Seduzido do Djavan, terminou com boa parte das pessoas sérias. O diretor artístico na época, que era o Ribamar, falou para mim, esse disco é muito difícil. Esse disco é muito difícil. Eu fiquei arrasado, estava começando na produção. E eu sabia que era um disco assim incrível. Eu fiquei zerado, né? O disco arrebentou e já saiu do Odeon, pô. Foi para Sony, o BMG Viola, foi para Sony. Então eu vi isso acontecer diversas vezes. A gente lançava um disco da Legião, a crítica especializada falava, o rock morreu, o lixo é aquilo, a Legião é aquilo. Porra, aí ela vendia 700 mil, né? 800. Então eu cansei de ver esse tipo de coisa. E na Poligrande estava tendo uma posição confortável, a gente tinha artistas vendendo muito, né? Apesar do boicote da Globo depois, né, que entrou com aquela coisa toda, nós estávamos em primeiro lugar no mercado naquela época, né? Tinha Vando, João Mineiro e Marciano, Chitãozinho e Chororó, tinha o cast baiano lá, nós estávamos muito bem. E foi o que permitiu também, entre aspas, correr o risco, né, com o Sandy Júnior e com o Cássia Eller, né? Agora, você falou de Sandy Júnior, que os produtos de infantis aconteciam muito mais na televisão, mas a gente acabou, pelo marketing,
criando o programa de televisão de Sandy Júnior, porque a gente aproveitava muito a popularidade de Chitãozinho e Chororó. Eu mesmo botei umas 3 vezes o Sandy Júnior no Faustão por causa de Chitãozinho e Chororó. E aí o Wagner, nosso amigo lá da Globo, Wagner Faria, fala, pô, Ricardo, ainda vem você com o Sandy Júnior. Eu falei, estou chegando com o Sandy Júnior. Eu me lembro disso, fizeram um trabalho assim super bem feito, eu me lembro disso. Cara, volta e meia tava lá eles lá em vários programas, né? Não, foi, e assim, eu acho que o case que você deixou de Sandy Júnior, modestamente, eu peguei ali adiante, eu e Max, e a gente conseguiu fazer o ritual de passagem, que é uma coisa para todos nós nos orgulharmos, porque eles vieram num crescente, a gente soube amadurecer a música deles junto com o público e de certa forma, tirar um pouco o estigma lá do ruim do sertanejo do pop, e eles explodiram, né? Explodiram estabelecidos, né? Essa transição foi super bem feita. Eu acho que o trabalho todo feito com eles foi muito bem feito. Né? Até depois, a própria transição depois da Sandy para fazer... Né? Você vê o legado, né? Nós fomos fazer um show agora, tem um monte de gente já adulta, né? Que viveram intensamente. A Sandy Júnior cresceu junto com eles, né? Você vê o público deles, é um público maravilhoso que cresceu com eles, né? Mas tu sabe que comigo é uma coisa engraçada. Sandy Júnior é engraçado comigo, porque aquela coisa de AR, né? AR, as pessoas não sabem, a AR também é responsável pelas 2 letrinhas, né? A e R, artista e repertório. E às vezes a gente fica que nem um louco correndo atrás de repertório, quando o artista é intérprete, né? E eu ficava procurando, eu estava louco para achar uma outra música, 4 estações, a música, e eu achava que aquele era o jeitinho de música que Sandy Júnior tinha que gravar e tal. Aí eu encontrei o tal do Turo Turo. E não tinha quem fizesse a letra, cara. Aí o Max falou assim, faz você, que eu fazia. Eu acabei sendo responsável, orgulhosamente, por um dos maiores sucessos de Sandy Júnior, porque o Turo Turo é o maior orgulho. Maravilhoso. Maravilhoso, né, cara? É um puta sucesso. Assim, é a marca, né? A cara deles, né? Engraçado, né? Mas isso tudo só aconteceu porque você teve a empáfia, o topete de bancar a contratação dos meninos ainda crianças, né? Porque já tinham dado certo desde ali, né? Eu te perguntava sobre qual você considera a sua maior vitória na Poligram. Na Poligram? Cara, olha, tem algumas coisas assim que eu posso enumerar. A Cássia Eller, o Sandy Júnior, teve um disco com o Hermeto Pascoal, é aquilo que eu falo, imagina, ninguém ia querer gravar um instrumental com o Hermeto Pascoal sobre tudo do campeonato. Foi possível por quê? Porque nós tínhamos grandes vendedores na gravadora. Era uma época que a gente ainda conseguia contrabalançar, fazer... Cara, os grandes catálogos na história da indústria foram construídos assim. Você pegava os grandes vendedores e parte do lucro você apostava em artistas a médio e longo prazo. Sim. Então, por fato de a gente ter grandes artistas populares na Poligram, e a gente cuidava com muito carinho, eu me lembro que a Poligram, todos vocês cuidavam com muito carinho desses artistas todos. É o que foi possível da gente também lançar um disco Hermeto Pascoal, que é a Festa dos Deuses, que é maravilhoso. Né? Espera só um minutinho que eu vou explicar aqui. O Maílton me deu o prazer e a honra de conhecer Jaú. Eu fui lá ao ensaio, passei um dia inteiro ensaiando com o Hermeto Pascoal. Lá no Jabu, né, em Bangu. Jabu. Eu lembro que eu peguei uma chaleira lá e deixou tocar a chaleira, foi uma beleza. Maravilhoso. Não, e eu produzi o disco da 25 anos de Maria Bethânia, né, que também foi lá. Escasso. Né? Nós ganhamos o prêmio Sharp na época. Né? Então, esse disco nós fizemos, tinha uma faixa com Nina Simone. Nina Simone, é verdade. E o Hermeto e o Egberto Gismonti, uma faixa com o Egberto Gismonti, uma faixa com o Hermeto Pascoal, uma faixa com a Gal, com a Alcione, outra com a Alcione, com a bateria da Mangueira, que a gente gravou lá no pátio, né? E o Messater, né? Aquela música, ando devagar, eu já tive pressa. Foi desse disco, né? Esse disco foi maravilhoso, cara, trabalhar com a Bethânia. E aquela coisa, diretor artístico, mas eu tinha que entrar no estúdio, né? Eu adorava isso. Então, esse disco, assim, cara, Bethânia, máximo, né? Foi uma pessoa assim que eu também aprendi muito com ela, trabalhando com ela. Foi um disco maravilhoso. E um trabalho bacana também do Jaime Allen,
Né? Então, esse disco, para mim, foi muito importante. E João Gilberto, né, que eu produzi um disco. João Gilberto é um momento especial aqui. Aquele disco João é um disco maravilhoso. Adoro aquele disco. Caramba, o Palpite Infeliz. Nossa, é lindo, né? Não, eu adoro aquela gravação, a melhor gravação de todos os tempos. Nunca ninguém vai gravar uma música melhor. A Palpite Feliz igual ao João. Maravilhoso. E eu lembro, não foi nesse disco a história do tapete? Que teve que comprar um tapete? Foi. Uma das histórias, né? Esse disco dá um livro assim, né? Dessa grossura. Né? Eu lembro que a gente não viu o João Gilberto, mas uma vez eu vi você subindo a escada com o João Gilberto e você me apresentou o João Gilberto. Eu juro por Deus, eu já conheci o João de fama. Eu falei, será que eu aperto a mão? Será que eu aceno? O que eu faço para não atrapalhar a gravação do disco? Pois é, não, cara, isso foi uma coisa maravilhosa, né? E eu fui gravar os arranjos deles, os arranjos todos em Los Angeles, né, com Claire Fischer. E tem várias histórias, né? O João, assim, fascinante, né? E eu consegui, nesse disco da Bethânia, que a gente ganhou o prêmio e tal, tem uma faixa que eu fiz com o João Gilberto. O João topou, ele fez uma faixa com a Bethânia, né? Tem uma faixa com ele, de voz e violão incrível também. Como é que aconteceu a aproximação com o João? Olha, meu Deus, era a Carmela e o Gil, né, que eram empresários do João, já me conheciam. E a Carmela um dia me procurou e falou assim, Maíto, a gente queria conversar com você, a possibilidade de fazer um disco com o João Gilberto. Eu não acreditei, né? Ele estava 10 anos sem gravar. 10 anos. O histórico nesses 10 anos foi o processo do show que ele não fez no Municipal. Assim, uma série de mitologia, uma série de coisas, de confusões e tal. Eu falei assim, como? Não, existe uma possibilidade, se a gente fizer um contrato, tudo arrumadinho, tudo por escala, cada parte da entrega de uma etapa do trabalho, ele recebe uma parte da grana e tal. Falei, olha, a Carmela tá aí, tudo bem, mas, cara, ele vai vir gravar? A gente vai conseguir? Não sei o quê. Olha, mas vamos começar um papo seu com ele, né? Eu trago ele aqui, vamos conversar. Eu falei assim, cara, eu não estava acreditando. Ela levou o João, a gente conversou, deu uma empatia, bateu legal, assim. Cara, eu achei o João uma pessoa encantadora. Eu falei assim, cara, pode dar tudo errado, mas a gente tem que tentar fazer um disco com João Gilberto, porra. É João Gilberto, né? Então, de novo, o faturamento da gravadora estava garantido, entendeu? E foi tudo colocado no contrato, cada etapa, tudo direitinho. E aí, eu me lembro que a gente colocou naquela marca do estúdio, né? A escala do estúdio, era numa terça-feira, eu botei lá, dia tal, estava lá na marca, João Gilberto. E no dia seguinte, um monte de piada escrita lá. Um monte de piada. Ah, mas não vem, mas ele está vivo, não sei, um monte de sacanagem. Né? E ele foi pontualmente, no dia marcado, chega João Gilberto, chegou lá com a Carmela e tal, a gente sentou lá e tal, aí demorou um tempo grande para ele se ambientar no estúdio. Né? João ficava em casa, no quarto dele, lugar pequeno, aí tem toda uma coisa, ele tocar o violão, chega lá, aquele estúdio enorme. Né? Aí teve aquela história, tivemos que comprar um tapete próprio para ele gravar, tivemos que achar a altura do banco, que era igual a ponta da cama que ele sentava. Né? Então pegamos o banco do piano para regular a altura certa, uma almofada daqui, uma almofada dali, botamos um biombo em volta, isso foram várias tentativas. Um biombo em volta para ele se sentir mais aconchegante, ele queria que desligasse o ar do estúdio, a gente não podia desligar. Uma série de coisas. Ele chegou a pedir o seguinte, deixa o ar ligado, tudo bem, mas bota um aquecedor. Eu falei, não tá, não. Mas ele ria também, ele falava um monte de coisa assim, também engraçada, e falava de várias coisas. Cara, uma pessoa assim incrível. Eu sei que em 3 noites nós gravamos tudo. Aí ele entrou, quando ajustou, acertou, trocou o técnico, tivemos que chamar o Celinho, que ele estava acostumado lá, que era o técnico de sempre dele. Mas fala, que você ia perguntar. Não, o que eu ia perguntar é o seguinte, você produziu o disco, estava lá o tempo todo, e claro, tinha que estar mesmo, né? Que não era só conduzir, era vigiar também. Mas eu lembro, quando a gente fez o João Gilberto Voz e Violão, eu já era gerente artístico, só que ele era do cast do Sérgio Carvalho, mas eu acompanhava tudo, porque o produtor do disco era o Caetano, que era do meu cast, então ficávamos eu e Sérgio coordenando.
havia um mito sério com relação ele levava os dates para casa, porque ele queria o som dos dates. Ele não queria o disco masterizado. Tinha uma série de coisas. Como é que foi gravar, ele ouvir e aprovar? Um pesadelo. Foi um pesadelo. E tudo estava lindo, bonito. Na hora de fechar a coisa, já começava nos arranjos, né? Depois que a gente selecionou, ele fez algumas versões e tal. As versões que estavam selecionadas, que era para botar os arranjos, e era para ter só 4 músicas com arranjo. Acabou que a gente fez todas. Samba, então samba vamos deixar sem arranjo nenhum. No final, ele convenceu que ele fizesse um com arranjo também. Eu, em Los Angeles, ele telefonava para o estúdio, pedia para botar o microfone nos monitores para ele ouvir o arranjo. O Claire Fischer ria, falava assim, mas por que ele não vem aqui? Eu falei, Claire, deixa ele lá, deixa ele lá. Não mexe. Ele me ligava todo dia, me ligava de noite, eu tinha que falar, descrever cada gravação, como é que foi e tal. Mas beleza, quando a gente fechou tudo, e a mixagem era com o Celinho também, que era o técnico que ele confiava, que ele já tinha, trabalhava muitos anos, ele levava toda hora para ouvir, nos dates. A mesma coisa. Cara, mas assim, toda vez que ele ouvia com a gente, era uma coisa, quando ele ouvia em casa, era outra. Não é? Então ele me ligava 500 vezes, mas a mixagem mudou. Não é essa mixagem que está valendo. Aí ele chegava cedinho lá, a gente entrava lá com qual era o nome dele? O Barroso, na sala de montagem, aí a gente ouvia, olha, essa aqui que você escolheu, bota. Não, essa aqui, beleza. A gente montava tudo de novo, quase mesmo que ele tinha escolhido. Estava tudo anotadinho, com cuidado danado. Né? Aí ele levava para casa, chegava de madrugada, me ligava, o telefone tocava, eu já sentia uma palpitação. Aí ele me ligava, mas isso não se faz, cara. Mudaram a mixagem, não é isso. Aí ele marcava e ia lá. Aí um dia ele levou o maestro Guerra Peixe. Maestro, ouve essa daqui, agora bota isso que vocês me mandaram. Aí o maestro, João, é a mesma coisa, tá igual. Aí o João, não, maestro, ouve, não bota de novo. Cara, era mesmo. Aí botava de novo, aí o maestro Guerra Peixe, o maestro já cansado, falava, não, mas é a mesma, o João, é a mesma. Não, bom, maestro, imagina o senhor, ouve de novo. Aí as pessoas concordavam com ele, e a gente montava tudo igual de novo. Mas essa é a mix já com os arranjos, a mix que ia pro disco. Final, para montar o disco para mandar para a fábrica. Aí tem uma vez que levou o Nelson Mota. Nelsinho, ouve aí, Nelsinho. Nelson nessa período estava quase como um diretor artístico da Warner. E a gente se falava o tempo todo, né? Aí, Nelsinho ouve. Aí o Nelson ouvia, João, para mim é igual, não mudou nada. Nelsinho, pô, me admiro você, Nelsinho. Ouve de novo isso aí, ouve de novo. Cara, as pessoas acabavam concordando com ele até concordar. Aí a gente montava de novo o que ele queria. E ficou assim, um dia, já estava assim, o prazo estourando, eu estava achando que eu estava ficando maluco, então começou a me convencer que eu estava doido. E a pressão da gravadora, aquela coisa toda. Um dia me liga, acho que num domingo à noite, enfesado, assim, cheio de por que tal? Por que mudaram a minha mixagem? Eu falei, ô João, vai e pumba, mandei uma daquela, mandei um palavrão, né? E desliguei o telefone. Porque nós já tínhamos mandado fazer o disco e ele dizia que ele tinha vários CDs e estava tudo com mixagem diferente. Aí foi, lançamos e tal. Aí passou, eu falei, bom, acabou, não dá mais, que eu estava assim, lançamos. Aí um belo dia teve aquela campanha da cerveja, da Brahma, né, da número 1. Se lembra? Da número 1. Essa história que eu estou contando aqui, eu não sei como alguém que acompanhou isso tudo contou para esse cara que fez a biografia do Tom Jobim, fez também da Bossa Nova. É o nome dele, meu Deus. Essa história está detalhada nesse livro. Rui Castro. Está detalhado lá. Não sei se foi o pessoal da imprensa, alguém que acompanhou. Esse com o Nelson Mota, teve um dia que eu peguei as fitas que não estavam valendo, levei no pátio com o João, o Nelson Mota estava ali presente, eu toquei fogo. Falei, João, isso aqui que não está valendo? Tá aqui, eu toquei fogo no pátio, eu quero achar essa fotografia, porque foi fotografado. Queimei aquelas que não estavam valendo para não dar confusão, né? E não houve jeito. Aí, naquela campanha da Brahma, né, ele não se apresentava há muitos anos, assim, ao vivo. E fez aquela campanha da Brahma, da número 1 e tal. Arranjo do Eduardo. Arranjo do Eduardo Soto Neto, que eu trabalhei muito com o Eduardinho, né, esse disco do Djavan, esse é muito Eduardo. E aí a Carmela, Maíto, você tem que ir. Então eu falei, não vou.
Eu tive um atrito sério com o João, mandei ele para aquele lugar, não vou. Não, bati o telefone na cara dele. Ele falou assim, eu não vou, não posso ir. Não, você tem que ir, a gravadora também tá para aí, eu fui. Aí fui lá, sentado, foi naquele... meu Deus, era... Em São Paulo, né? Crédito Carral. Não. Era no outro, que era uma cervejaria grande, era o Canecão de São Paulo. Palace. Foi no Palace. Inclusive, durante um tempo, passava aquele programa aquele cara que entrevistou o pessoal da noite, apareciam os bastidores, foi desse show aí, o João Gilberto, aparecia esse show. Isso, aparecia naquela coisa, aparece o João Gilberto, tal, foi nesse show do Palace, que o Maurício Júnior foi lá também e tal. Bom, aí todo mundo sentado lá esperando o palco, né? Era o grande show bancado pela Brahma, aquela coisa toda, e o João atrasando, demorando. As pessoas todas olhavam para mim, mas é João? Eu falei, sei lá, porra, não tem nada com isso. Eu não tenho a ver com o show, né? Lá e tal. Ele entrou, cara, fez um show maravilhoso. Fez um show impecável. Aí cantou aquela música, o samba mesmo, né? Dançando assim, com o violão no banquinho, todo mundo silêncio, o cara foi uma coisa maravilhosa. Aí beleza, e tal, pro bastidor. Aí o Gil chegou, Maíto, vamos lá, que o João mandou te chamar. Ele perguntou se você estava aí, eu falei, você estava, mandou te chamar pra gente ir lá pro Maxud, para comemorar, ele tá numa boa e tal. Eu falei, olha, eu não vou não, Gil, me deixa aqui, eu vou lá pro hotel, beleza, né? Já teve aquele que procó lá, não vou não, tal. Aí beleza, aí tá esvaziando, aí daqui a pouco vem o Gil de novo, olha, o João tá lá no pátio, com a limusine, tá te esperando, cara. Ele falou que você tem que ir, isso aqui. Eu falei, porra, não. Aí eu fui. Né, eu fui pelo aquele corredor que ficava atrás do bar mesmo, fui lá, entrei, ele, Maíto, não sei o que, aí tava o irmão meu Deus, do Caminhando e Cantando, o grande Caminhando e Cantando. Sim, Geraldo André. Tava o irmão dele, que era muito amigo do João, tava a Maria do Céu, né, namorando nessa época, né, que a esposa dele depois, e mais uns amigos, a limusine animada, fomos pro Maxud. Aí foi lá, teve uma recepção super legal, ele estava feliz da vida. Aí, pô, aquela coisa toda rolando e tal, uma alegria danada. E eu falei, João, agora eu tenho que ir, que eu vou pro Rio e tal. Não, aí fica mais um pouquinho aqui. Fica mais um pouquinho aqui e tal, o pessoal indo embora, e eu ficando nervoso. O João agora falou, não, espera mais um pouquinho. Que show lindo, né? Que coisa linda. Eu falei, então. Resultado, ele me prendeu, aí saiu a última pessoa, eu falei, agora eu vou. Eu fiquei como o último lá no quarto. Aí ele foi, me levou ali pro Maxud, tinha aqueles corredores e um pátio lá para baixo, né? Aquele corredor interno. Era um corredor interno e você via o pátio dali de lá dos andares, via lá para baixo. Aí ele falou, que disco lindo, né, Maíto? Que show lindo, que disco lindo. Eu falei, João, esse disco é maravilhoso. Aí eu assim, que bom, né? Um disco lindo, que show, né? Que trabalho, né? Mas que coisa linda. Aí ele falou assim, mas olha, eu tenho 6 CDs, cada um tem uma mixagem diferente. Maíto, deixa eu contar rapidinho, você que é entrevistado, mas só para ficar para a posteridade aqui, eu também tive essa experiência com o João Gilberto por causa desse envolvimento, porque eu cuidava do Caetano, que era o produtor do disco, e o Sérgio Carvalho cuidava do João Gilberto. Eu estava sexta-feira, final de expedição, devia ser 9 da noite, toco o telefone, Caetano nunca tinha me ligado. Caetano com a voz de choro, juro por Deus. Eu nunca tinha visto Caetano daquele jeito. Porque o João Gilberto, para ele, era falar com Deus, né? Aí ele, Ricardo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que houve, Caetano? Pensei que era outra coisa. O João Gilberto me ligou aqui, ele quer ouvir os dates. É a mesma história. Tá bom, vai ouvir os dates. Mas ele não tá com os dates, que ele levava o saquinho de dates. Não, o saquinho de dates não tá com ele. Falei, caramba, e como é que a gente faz? Mas tem outro problema, Ricardo. Ele não tem DAT player em casa. Eu falei, ele não tem como tocar o DAT? Não. E qual é a referência dele? Eu já pensando em tudo, né? Eu não sei quais são as caixas, mas ele quer ouvir os DAT. Pô, dei sorte, liguei lá para baixo, achei o Walter. Trabalhou com o Walter, não? Não, acho que não. Então, tinha o Walter, que era da manutenção. O Walter pegou o DAT da minha sala, tirou o aparelho, pegou duas caixas lá de baixo, levou o amplificador esperado que ele tivesse, ele realmente tinha. Diz que ele entrou,
o João abriu a porta, ele foi caminhando, ficou caminhando entre livros, assim, coisas guardadas, escuras, ele só enxergava o caminho. Chegou lá, montou tudo, testou, aí o João Gilberto falou assim, muito obrigado, pode ir agora. Ele foi embora. Não sei o que aconteceu, porque eu nunca mais vi o meu DAT player. Eu tive que botar no orçamento para comprar o outro. Mas também ele não encheu o saco com as mixagens, pelo menos isso. Figura, cara, figura. Assim, ele falou isso, aí, cara, eu abracei ele e falei assim, tá bom, João, tá bem, né? Fazer o quê, né? Tá bem. Depois nunca mais conversei com ele, nunca mais estive com ele. Mas foi uma coisa assim. Um disco maravilhoso, que esse disco é um dos melhores. É o qualquer lugar, né? Foi lançado. Carinhoso, assim. Foi muito legal. É um disco que eu me orgulho muito. Um arranjo assim, belíssimo, né? Com Claire Fischer tinha tocado órgão no disco Brasil, que tinha sido produção do Johnny Mandel. Né? Então, o Claire tinha uma admiração muito grande, né? Fez com um carinho enorme. E aconteceu uma coisa muito legal com o Claire Fischer, que foi o seguinte. E quando eu cheguei no estúdio, o João tinha mandado para ele um presente, um embrulho, com um papel meio molenga, eu não sabia o que era. E naquela época, a Panam, né, negócio de terrorismo e tal, estão revistando tudo quanto é. Eu tinha que dizer, você sabe que você está carregando aí com você? Eu tinha que falar, sim, tinha que saber que estava levando. E eu não sabia que não tinha mandado eu levar para o Claire Fischer, né? Era um embrulho meio, papel meio esquisito, e eu não queria abrir, né? Não podia abrir o presente. Aí você sabe que está carregando? Eu falei, sei, e eu estava com medo que poderia estar dentro daquele pacote. Cheguei no estúdio, o Claire Fischer é muito simpático e tal, abrimos o pacote, era uma camiseta dessas que tem no Cristo Redentor, uma arara, sabe aquelas camisetas turistas? Aí que o João mandou para ele, uma arara toda colorida, aí o Claire Fischer tirou as calças, ficou de bermuda, o Claire Fischer era uma figuraça, né, um super músico, adorava a música brasileira, e botou a camiseta, né, beleza, e falou assim, vem cá que eu vou te mostrar o que eu mais gosto da música popular brasileira. Aí me levou para dentro do estúdio, o estúdio era o Mad Hatter, do Chico Corea, um estúdio maravilhoso, lindo. Tem umas fotos de lá, super legal. Tinha uma claraboia no meio do estúdio, aí entrava a luz natural, aí o João falava, e essa luz natural do estúdio? Ele falava pro telefone, né, encantado. Aí o Claire entrou ao piano e falou assim, olha aqui que eu mais gosto da música brasileira. Aí começou a tocar Curumim, que era do disco que eu tinha produzido, César Camargo Mariano, que é o César e o Hélio Delmiro, que é um disco que eu amo, né, piano. Aí ele acabou de tocar, eu falei, Claire, foi eu que produzi esse disco. Aí pronto, aí ficou, né, rolou aquele papo, bate-bola legal, o cara foi muito tranquilo, foi muito legal a gravação, os músicos envolvidos, o Claire apaixonado por música, e o Claire ficava ligando depois, para cá o Claire ligava, e aí, e a mixagem, não sei o quê, porque nós mixamos, eu mixei com o Claire Fischer lá, não é? Então quando chegou aqui, toda aquela coisa linda, os arranjos, quando chegou aqui, ele quis remixar tudo com Celinha, remixamos o disco todo com Celinha, né? E ficou essa coisa toda, mas era o João. O Caetano fala uma coisa que eu concordo plenamente, o João, para fazer o que ele fazia, tinha que ser do jeito que ele era, entendeu? É assim, uma coisa que, né, então, com toda essa... e o convívio com ele ao longo do disco todo foi muito legal, era uma pessoa assim incrível, mas ele tinha essa insegurança muito grande na hora de finalizar, de lançar, não é? E ele tinha essa coisa de o pessoal fala muito, o João era um perfeccionista, eu vi de uma forma diferente, a minha visão é bem diferente de tudo isso que se fala do João. Ele não era, eu não vejo ele como um perfeccionista, eu vejo ele como um cara que estava sempre tentando fazer melhor e diferente. Não é para ficar perfeito, mas ele sempre mudava, ele sempre fazia diferente. A gente via várias versões que ele fazia, cada hora tinha um detalhe, um outro. Ele estava sempre buscando uma forma de trabalhar a divisão da melodia, da letra, né, com o que ele fazia no acompanhamento. Então era um trabalho inacabável. Então esse era o problema, entendeu? Não era que ele estava buscando, na minha visão, vivendo com ele não estava buscando a perfeição. Ele simplesmente era inacabável o trabalho dele. Inacabável. Né? Ele estava sempre... É aquela coisa que às vezes a gente faz na mixagem, que a gente mixa, né, e você tem que abandonar a mixagem, porque você sempre acha que pode ter uma outra versão, uma outra, né? Então eu acho que tem isso. Talvez se o João fizesse como se faz em livro, não vamos fazer a segunda edição, vamos fazer a terceira edição, talvez ele ficasse mais tranquilo, mais feliz com isso, né? Mas, assim, fantástico, eu me orgulho muito desse trabalho, da Bethânia, eu era diretor artístico, mas eu ainda produzia esses discos lá, esse do
o Hermeto, né, a Festa dos Deuses, que é maravilhoso, que o Hermeto bota lá, tem uma faixa do Papa cantando, né, o Hermeto pegou um discurso do Papa e achou as harmonias dentro das entonações do Papa, e você parece que o Papa está cantando. Né? E o Gandhiman, né, eu me lembro que o Gandhiman falava assim, pô, ninguém lança música instrumental, como é que está a minha pasta? Minha pasta está no azul ou está no vermelho? Né? Ele sempre perguntava, sempre preocupado com isso, mas o Léo era um cara que trazia retorno. Né? Ele não vendia muito, mas o que ele vendia pagava o custo do disco dele. Então, assim, cara, eu achei que era uma ousadia, eu acho, naquela época. Nós fizemos um disco com instrumental com o Wagner Tiso, da TVS, né, que era aquele Baobá. Fizemos um instrumental com o Wagner, fizemos um instrumental com o Hermeto e fizemos um instrumental com o Léo Gandhiman, cara. Naquela época, entendeu? Quem estava mais trabalhando com instrumental? Então, acho que isso, para mim, era muito importante. Agora, é claro, a gente sabia que o faturamento da gravadora a gravadora estava em número 1 naquela época. Era número 1 em vendagem, estava muito bem. Então, era permitido, a gente conseguia, de alguma forma, fazer esse tipo de coisa, né? Era um trabalho institucional muito bom para a companhia, né? Você tem o Pascoal, o Léo Gandhiman, era um belo institucional. Mas aí, Ayrton... Assim, vira um catálogo eterno, né? Sim. Não, imagina assim, valeu completamente o teu sacrifício com o João, porque ter um disco como esse no catálogo é uma riqueza pro resto da vida, né? Teve outro do Tom Jobim, que a gravadora lá era... Esqueci o nome. Qual? A Verve. Verve. Eles não quiseram, eles queriam passar um disco do Tom Jobim pra gente, que eles não queriam lançar lá, porque estavam dizendo que o jazz estava embaixo. Eles colocavam o Tom Jobim no pacote do jazz lá. E na época eles entraram em contato com o Tim Roney, falando, vocês não têm interesse em fazer, tem que fazer mais um disco com o Tom Jobim, não tem interesse em fazer? Fizemos, né? Fizemos e, porra, o disco é um super disco também. E era o Tom Jobim, cara, imagina. Né? Aquela coisa, se você tem essa gravadora só como supermercado, não é? Você vai suprir o imediatismo cultural e financeiro naquele momento, mas você não vai criar história, não vai criar cultura, não vai criar grandes vendedores a longo e médio prazo, porque esses artistas, eles vão vender sempre, né? Vão trazer retorno sempre, né? É o catálogo que faz uma gravadora, né? Agora, naquela época existia esse equilíbrio, era possível, isso acabou, né? Eu acho que hoje não existe mais, hoje é só o mercado mesmo a curto prazo. Eu acho difícil você hoje pensar nessa balança de você ter artistas populares que sustentam a gravadora, mas se separam um investimento para médio e longo prazo. Não sei, acho que isso não... Eu acho que essa nossa raça de AIR, ela é dinossáurica, ela é jurássica, a gente está... É uma raça em extinção, e hoje em dia basta você contar views e likes para você ser um AIR. É verdade. Agora, você quer ver uma coisa engraçada? Lá na faculdade, tem desde assim, pessoas que são do meio, né? Gente que é sonoplasta na Globo, como aluno, saber como é que esses discos foram feitos. Encantamento. Então, eu te pergunto, disco dos 80, 70, por incrível que pareça, claro, eles estão com a cabeça hoje com um monte de coisa, a gente trabalha com vários DJs, pessoal do rap e tal, gente do mercado também, mas todos eles têm um fascínio enorme de querer saber como é que essas coisas foram feitas. Né? E engraçado que geralmente eles pensam na tecnologia. Qual era o equipamento, qual era o instrumento, qual era o amplificador, qual era o efeito. Eu falo, gente, é a metodologia. É a metodologia, né? Então isso é interessante, porque ao mesmo tempo eu aprendo com eles, que eles trazem um monte de coisa, né? Como é que eles estão pensando hoje, como é que é essa cabeça hoje e tal. Aprendo muito. Bom de dar aula esse, que você tem que aprender o tempo todo, tem que estudar o tempo todo, né? Mas, cara, é impressionante o interesse dessa galera. Às vezes é um cara novinho, fala de Legião, fala de Clube da Esquina, fala de alguns discos instrumentais, talvez por causa dos pais e tal, e eles pesquisam muito, né? Então tem uma galera muito interessada, querendo saber como é que foi feito e tal. Então é legal, né? Porque tem um lado bem interessante da coisa. E hoje não são as gravadoras, né? São os independentes, né? Cada um vai fazer o seu selo, sua... Né, vai ter a sua autonomia. Eu falo para eles, olha, vocês hoje são os donos do sucesso. Antigamente eram as gravadoras, hoje vocês são responsáveis pelo sucesso de vocês. Né? Então é um grau de liberdade que é um lado bom das coisas hoje. Né? É que você que tem o domínio da tua carreira. Agora tem que ter um lado de gestão também.
Não é mais aquela coisa que você depende de alguém dizer para você, meu filho, você é um gênio, vou fazer você um sucesso, aí você assina um contrato que está ali preso, né, sabe lá o quê. Né? Isso foi muito importante no momento, mas hoje o artista, o músico e nós, né, só temos que ser gestores da nossa carreira. Então, a grande mudança é essa, né? Muito bem, e você tá plenamente satisfeito com essa ponta da tua carreira didática, e isso está te preenchendo? Você consegue matar a saudade do estúdio em algum momento? Como é que você está fazendo a tua vida agora? Cara, eu adoro, porque volta e meia eles querem saber de histórias, querem saber como é que foi feito, a gente conversa sobre muitas coisas, eu aprendo, né? O legal de você dar aula, para mim, né, é porque eu sempre fui muito curioso, né, também de querer aprender e tal, e vários dos equipamentos que eu trabalhava na época, e daqueles que eu não tinha acesso, porque o estúdio nosso não tinham, hoje são plugins feitos pelos próprios fabricantes. E isso custa caro, né? Então, assim, eu dou aula, recebo uma grana, invisto nesses plugins, compro um monte de tecnologia, um monte de teclados maravilhosos, né? E estudo, continuo estudando, né? E sou pago para isso, então isso é ótimo. né? Eu sempre quis ter um interesse muito grande por toda essa parte do som, como é que faz, né? Dos making-offs, né? Eu fico ali, adoro. Um estudo de caso, por exemplo, é Billie Eilish, né? Que ganhou 5 Grammys gravando em casa, no Bedroom Studios, né? No quarto de dormir. Então, essa é a realidade, é isso que a gente trabalha hoje. Então, eu acho isso maravilhoso. Né? Hoje você tem a gravadora, você tem a televisão, no canal do YouTube, você tem o jornal, você tem o blog, você tem todas as mídias, né? Então, de novo, você precisa desenvolver uma metodologia para conseguir linkar todas essas informações. E o que eu digo para a galera, o grande desafio hoje não é ter informação. A gente acha que porque tem informação a gente já sabe. Mas não é. A informação, né, você depois tem que fazer o segundo estágio, que é construir conhecimento, né? Então, você precisa transformar a informação em conhecimento, e isso leva tempo. Então, eu falo, gente, ó, calma, sem essa pressa de querer botar alguma coisa no YouTube e fazer sucesso no mundo no dia seguinte. Não é assim. Isso pode acontecer? Pode. Né? Mas sustentar o sucesso é muito mais difícil do que fazer o sucesso, ainda mais nos dias de hoje. Né? Eu falo para a turma lá, gente, vocês querem ficar famosos amanhã? No mundo todo, na internet? Vamos fazer o seguinte, amanhã de marca um horário, sai todo mundo pelado, correndo ali pela barra, né? Gritando, produção fonográfica. Né? A gente vai bombar no mundo. Agora, sustentar isso vai ser bem difícil para burro. Complicado. Isso vai ser complicado. Então, eu falo, gente, olha, a gente tem tudo quanto é informação possível, você sabe como é que foi feito cada disco, os equipamentos, tutorial, as tecnologias, tá tudo lá, né? Agora, para transformar a informação em conhecimento, é outro papo. E aí é que entra a história da metodologia, você descobrir como é que você vai dar a tua cara. Antes a dificuldade eram os recursos, hoje o difícil é você mostrar a tua cara, né? Assim, você ter a coragem de mostrar as suas imperfeições no seu trabalho, porque é isso que caracteriza a nossa identidade. Né? A gente queria botar um Photoshop em tudo, trazer para a vida, botar tudo limpinho, arrumadinho, clínico, né? Aí você vai ter um monte de gente igual, é um bando de formiga, né? Então eu falo para ele mesmo, é a coragem de você botar a tua cara nessas tecnologias e não ficar dominado pela tecnologia. Né? Então esse é o desafio hoje, né? Que a gente discute muito com a galera lá. Mas você também não acha, não tem a impressão que tudo isso muda, o mundo está mudando, a forma como você se comunica, a forma como você comunica a tua arte está mudando, você está mais dono dessa comunicação, você já não tem muito intermediário, isso tudo está muito bom. Mas nada substitui uma grande canção e um grande intérprete, você não acha? Com Deus. O AR. Ricardo, o AR é a alma do negócio. É isso? O artista é o repertório. Eu estava vendo, hoje tem logaritmos não, algoritmos, né? Criando música, a Warner contratou um algoritmo para fazer música, você faz música, o algoritmo faz tipo Beatles, tipo Bar. Cara, mas artista e repertório, né? Você linkar essas duas coisas, a grande arte, essa música com você vai bombar. Você falou do Sandy Show, né? Ou essa música assim, canta isso aqui que vai acontecer. Né? Então, o AR é o segredo, né? É sempre isso. Você conectar a música certa para a pessoa certa, né? E a pessoa certa nem sempre é um grande cantor, com aquela voz maravilhosa, super afinado, né? É aquele que vai conseguir dizer o que quer, além daquilo que está escrito na letra, né?
Então, eu tive o prazer de trabalhar com grandes intérpretes e vi que essa é a grande característica. Você pega uma música, voltando lá no início do papo, né, eu tive o privilégio de aprender isso vendo eles escolhendo o repertório. Esse disco, eu ainda estava começando na carreira e de repente estava sentado do lado de Elis Regina, né, eu não sabia, aí eu me beliscava o tempo todo, né. E que uma coisa era eu estar fazendo o César Camargo e ela estar lá assistindo a gravação, outra coisa eu estar sentado com ela escolhendo o repertório do disco, né? É aquele disco que tem Vivendo e Aprendendo a Jogar, que tem umas músicas lindas ali, que tem Se Eu Quiser Falar com Deus, né, do Gil. Então eu estava assim sentado com ela pegava uma fita cassete e falava assim, mas ouve essa fita aqui, essa música eu estou querendo gravar há muito tempo, acho essa música maravilhosa, aí botava, eu ouvia, falava, gente, que música incrível, vamos botar essa música no disco. Ela falava assim, mas eu não sei como cantar essa música. Aí você viu, Elis Regina falava assim, eu não sei como cantar essa música. Né? Não é que ela não sabia cantar, ela não tinha se apropriado da música, ela não tinha tornado a música dela apropriada, né? Aí tem uma música do disco do Thomas Roth e Luiz Guedes, ela mostra, fala assim, essa música é muito simplinha, eu acho a música tão assim... sem muita consistência e tal. Mas deixa eu cantar assim. Aí cantava sentado no chão a capela, falava, porra, Elis, aí realmente é outra música. Né? Então, cara, é o AIR, né? Eu vi músicas que você não dava nada por ela e a pessoa canta, a Simone, ou a Nana Caymmi, bota a voz ali e fala, nossa, a própria Cássia Eller, né? Pega uma música, bota a voz e você fala, cara, né? É aquela coisa autoral. Eu nunca me esqueço, um dia lá na Poligram, me ligou a Marisa Monte, que era da Odeon, falou, mas eu sei que tem um repertório maravilhoso, eu queria tanto, você pode me ajudar, eu queria fazer uma pesquisa de repertório aí na Poligram, mas eu sou da Odeon, vocês permitiriam que eu fosse ouvir música? Eu falei, claro, Marisa. A Marisa foi lá, me procurou, eu botei ela com alguém lá que trabalhava lá, ela expulsou aquele catálogo todo antigo de samba, o cacete, e eu levou o repertório para o disco. Né? Então, assim, e a Bethânia, cara, com repertório de música, escolhendo o que ia entrar, o que não ia, como é que ela ia cantar uma música, como é que não ia. Aí é que está o segredo, né, Ricardo? A gente sabe disso, né? Esse AIR não morre, não, cara. Não morre. Nada mudou. Nesse sentido, nada mudou. Não. Muito bem, mas, caramba, papo bom, problema, já estamos conversando há quase 2 horas. Então, cara, eu vou ter que te agradecer para esse negócio não ficar gigante, as pessoas poderem ver depois, né? Eu quero falar contigo, poxa. Mas foi uma honra falar contigo. Eu nunca tinha falado, não, já tinha falado, lembro que eu fui até a universidade uma vez para fazer um papo. Tem tempo isso. Foi, palestra lá, foi bem legal. Foi muito legal, foi uma experiência ótima. E aí eu imagino quanto deve ser prazeroso para você essa troca didática deve ser muito boa. É muito bom, me recicla, me bota também sincronizado com o que está rolando hoje, como é que essas pessoas estão lidando com música. E tem uma coisa muito interessante, cara, às vezes a gente pega um software que tem toda uma maneira de trabalhar, eles subvertem aquilo, fazem um jeito que você não imagina e faz uma coisa totalmente diferente. Né? Isso é uma coisa bem característica brasileira de você transformar aquilo que você que já tem uma função prévia, né? Então isso é muito legal, assim, eu aprendo muito, isso me dá um gás, eu fico muito contente de estar lidando com essa galera. Bem, Mike, obrigado, aí você ensinou a gente um monte de coisa aqui também, aprendi já um monte de coisa, vou anotar no caderninho e vamos levar para outras vidas e produções. Obrigado, Maírton, olha só, a Deus a Música te agradece a tua colaboração. Você é um cara que modifica as coisas. Ela adora quando chega alguém com personalidade e modifica as coisas. Com o Maírton, sem o Maírton é outro. Então, por favor, Maírton, esteja conosco. E eu agradeço a você por esse momento aqui. Imagina, obrigado a você. Beijo a todos, obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.